na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Capítulo 1. E eu queria ler com você alguns versículos aqui na palavra, até o versículo de número 12. Não é? Quero fazer essa leitura do capítulo 1, versículo 3, até o versículo 12. Nós vamos fazer essa leitura e o nosso coração vai ficando cheio da sua verdade, da sua presença, a presença do Senhor Jesus. Amém? Abriu sua Bíblia? Muito bem. Diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Vamos parar por aqui, até o versículo 9. Uau! Pedro, ao começar essa carta, Pedro trata, e sem dúvida esse é um assunto bastante recorrente nesta carta toda, ele trata sobre a questão do sofrimento, de provação, de lutas, de barreiras. Pedro vai tratar sobre isso. É bem provável que Pedro escreveu essa carta já no começo das provas e das dificuldades, de muitas perseguições já estavam acontecendo, e logo depois você vai ter perseguições tão terríveis com o povo de Deus. O povo de Deus vai ser lançado, vamos dizer assim, nos estádios, vão ser comida de leões, vão ser lamparinas presas aos postes, queimadas com óleo. O povo de Deus vai passar por tribulações gigantescas, de dificuldades. E quando quando Pedro já começa a escrever, ele está falando sobre os dispersos. Ora bolas, todos, quando nessa primeira colocação, Pedro está dizendo exatamente e já anunciando que ele escreve àqueles que têm passado por momentos de sofrimento, de angústia, de dificuldade. Então, de certa forma, a carta é para confortar, a carta é para consolar, a carta é para ensinar, a carta é para dizer que há um quê de angústia, de luta e de sofrimento. Aliás, logo de cara, quando você vai lendo a carta, né, olha o que ele diz aqui no versículo de número 6. No versículo de número 6, ele fala exatamente sobre sofrimento. E como é que a gente enfrenta o sofrimento? Ou para que é o sofrimento? Por que esse sofrimento acontece na nossa vida? Mas uma coisa é certa, ele acontece na nossa vida. Existe hoje em dia uma teologia maligna nas igrejas do famoso pare de sofrer,
não é? Que se você vem para Jesus, você não vai ter mais lutas, você não vai ter mais tribulação, porque Jesus já levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Então agora é só vitória, é só vitória. Então você vem para Jesus e você para de sofrer. Mas isso é tão danoso, que as pessoas estão perdendo completamente a visão do quem é o Senhor Jesus e do que Ele é para mim, do que Ele é para você. Interessante porque aqui Pedro fala sobre isso. Olha o versículo 6, só a gente já leu, vamos repetir. Nisto exultais, nisso exultar, exultar em quê? De que ele está falando? Ora, ele está dizendo isso aqui, ó. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ó, Pedro está falando que, se necessário, passar por várias provações. E isso produz tristezas. Nós somos contristados. Nós entramos na tristeza por causa das provações. E, no entanto, Pedro diz, muda o grau. Muda. É para exultar. É para exultar. Provavelmente, penso eu, quando Pedro está escrevendo isso, ele deve estar lembrando daqueles momentos lá em Atos dos Apóstolos. Deixa o seu dedinho aí na carta, deixa o dedinho aí e vá ao livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Você vai a Atos dos Apóstolos, capítulo 3, e aí, olha só o que acontece com Pedro. Por isso que Pedro, quando escreve, ele é como se diz assim, olha, eu quero que vocês exultem. Exultem no meio das provas, das dificuldades. Temos dificuldades sim, temos barreiras que vão enfrentar. Então, é nesse âmago que esses cristãos estão dispersos, estão passando momentos de sofrimento, virão perseguições, aliás, Jesus disse, todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguições. Todo aquele que quer assumir e aceitar a palavra para si e o Deus da palavra, diz, Senhor, o Senhor, eu não faço contigo uma troca. O nosso Deus não é Deus de troca, não. O nosso Deus não é Deus de negociação. O nosso Deus é Deus em que procura verdadeiros adoradores. Adorador é aquele que reconhece, não por ele fez alguma coisa por nós, mas por aquilo que ele é, não é? E a gente aprende a buscá-lo, e quando você busca a Deus com todo o seu coração, vai levantar todas as armas e as ciladas do inimigo para que você tire o foco e o seu coração dele. Pedro sabe disso. E aí, você está lembrando do que acontece no capítulo 3 de Atos? Pedro e João estão indo para o templo e encontram o paralítico, ele prega, ou melhor, ele diz, não tenho ouro nem prata, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Com o fato daquele homem aceitar ao Senhor Jesus, e com o fato daquele homem receber o milagre da restauração, o número dos conversos vai chegar a 5.000 homens, né? Há um crescimento assim assustador. Aí vem, capítulo 4, olha lá, versículo 1 do capítulo 4. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo a anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, os prenderam, recolhendo-os no cárcere até o dia seguinte. Foram parar na cadeia, acabaram de curar um homem paralítico, acabaram de fazer o bem, estão anunciando a ressurreição em Jesus. Então, quando Pedro escreve a primeira carta, ele está muito assim, ele está ligado às coisas que ele está aprendendo, que ele está vivenciando, que ele está sofrendo. Ele está dizendo, acorda, eis aqui, olha aqui, se necessário, contristados, exultai. Interessante, porque aqui no capítulo 4, o pessoal dá uma bronca neles, e eles então, eles são ameaçados. Está aí no versículo de número 21,
Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificaram a Deus pelo que acontecera. Uau! E eles saem dali e vão encontrar com a igreja que acabaram de serem ameaçados. E quem fez a ameaça, você sabe, é o grupo que levou Jesus até Pôncio Pilatos, e ele foi crucificado. Era um povo que tinha poder junto ao status quo. Não é? Então, aquilo que eles ameaçavam podiam cumprir. Pois bem, eles vão lá, eles sofrem, eles passam momentos difíceis e, enfim, por causa de Jesus. Por causa de Jesus. No capítulo 5, os apóstolos são presos, os discípulos são presos. E aí diz lá, no versículo de número 28, eles falam assim: expressamente dizemos para vocês que vocês não ensinassem nesse nome, contudo encheste Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. E aí então Pedro responde, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E você sabe o que acontece? Eles vão levar uma surra. Versículo 40, de Atos 6. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos, levaram uma surra. E ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Eles levaram uma sova, apanharam feio. E eles, versículo 41, se retiraram do sinédrio regozijando-se, exultando, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Uau! Então, quando Pedro está lá na sua primeira carta escrevendo sobre sofrimento, ele tinha passado pela pele, ele tinha levado as surras, eles tinham levado e eles exultaram. Então, quando alguém vem falando que se você aceitar Jesus, você não vai passar por sofrimento, que você não vai passar por tribulação, que você não vai passar pela grande tribulação, quando vem gente falando essas coisas, que a igreja não vai sofrer, alô, presta atenção, eu não sei que evangelho é esse, por que só nós é que não vamos sofrer? Pedro sofreu, os apóstolos sofreram, Paulo sofreu. Tem uma história bonita de Paulo também em Atos Apóstolos, quando eles chegam a Filipos, a cidade de Filipos, e lá eles pregam o evangelho, e tem lá uma garota lá endemoniada e que faz adivinhações, e aí Paulo repreende e o espírito sai dela, e os donos dela, que ela era uma escrava, viram que a fonte de lucro acabou, pegaram Paulo e Silas e levaram lá para o presídio e deram uma sova no Paulo e no Silas, levaram também uma cipoada, e diz que por volta da meia-noite, eles todos manietados, aprisionados lá no cárcere, e cárcere não era um lugar muito agradável, né? Nunca foi, e lá era pior do que hoje, e eles lá manietados, diz que Paulo e Silas louvavam a Deus, cantavam. Mesma coisa de Pedro, aqui no capítulo 6, eles foram achados dignos de sofrer afronta pelo nome do Senhor Jesus. Hoje em dia nós estamos vivendo épocas em que as pessoas querem que Jesus resolva todos os seus problemas. E nós temos encontrado tão poucas pessoas que estão dispostas a sofrer por Jesus Cristo, pelo nome de Jesus. Mas não é sofrer apenas com angústias e com tristeza, mas é para mudar aqui o startzinho. Eu estou sofrendo por Jesus, eu estou sendo achado digno de sofrer por Jesus.
não é? No Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, Jesus bem fala isso, né? Bem fala isso lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurados. Cadê? Aqui, ó, abra lá, Mateus, vale a pena você ler. Então você começa a mudar um pouquinho a ótica de você lá, sobre essa questão de sofrimento, de passar lutas por causa de Jesus. Vale a pena servir a Jesus, vale a pena estar com Jesus, vale a pena. E aí diz lá aqui, ó, bem-aventurados sois quando, versículo 11, capítulo 5, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo dizerem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Tudo que eles disserem contra você, tudo que eles disserem contra você, tudo que eles mentindo, perseguirem, ameaçando, enfim, tudo de sofrimento, Jesus diz assim, exultai, exultai. É por isso que Pedro está escrevendo para nós, resultem. Jesus já falou, eu já passei, e vocês também passarão. Todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguições, de uma forma ou de outra, de várias maneiras. Ah, pastor, para quê? Por quê? Porque Deus permitiria que um servo fiel dele passasse por lutas e tribulações. Bom, Pedro menciona algumas dessas razões pelas quais. E aí eu queria que você olhasse de novo aqui comigo esse mesmo texto que a gente acabou de ler. Porque ele começa a dar resposta. Porque essa questão do sofrimento, ela acompanha a igreja. Ela acompanha a história da igreja nesses 2000 anos. É interessante que perseguiram os profetas que vieram antes. Todos os profetas passaram por momentos difíceis, não é? Muitos. Mas a igreja passou nesses 2000 anos de história. Se você se dedicar um pouquinho para ler sobre a história, porque às vezes a gente tem costume de ler a Bíblia e aplicar como se fôssemos só agora, só nós. Mas tem uma história. Quantas pessoas morreram para que esse livro chegasse até nós? Quantas pessoas dedicaram anos, momentos para traduzir esta palavra? Quantos missionários ainda já estão nos campos procurando traduzir esta palavra? Porque é esta palavra que é viva e eficaz. É nela que a voz do Senhor, o desejo, a orientação vai calando o nosso coração. A gente vai ouvindo a sua palavra. A história da igreja está recheada de lutas e de sofrimentos. William Carey, chamado de pai das missões modernas, ele sentiu desejo, ele entendeu que Deus queria que ele fosse pregar na Índia. Um pastor da época disse para ele, se Deus quisesse salvar os pagãos, ele não ia precisar nem de você, nem de mim. Então jogou banho de água fria na cabeça do William Carey. Mas ele falou assim, não, é o evangelho, é para a salvação de todo aquele que crê, mas como ouvirão, como crerão, se não há quem pregue? Como vão invocar se não crerem? Como crerão se não ouvirem? Como ouvirão se não há quem pregue? Nós estamos fadando essas pessoas de não ouvirem, de não crerem, de não invocarem, de não serem salvas. E ele falou assim, eu quero ir para a Índia. E ele tanto fez, lutou, foi muito difícil, foi para a Índia. E lá na Índia, um país com tantas línguas, ele começou a traduzir a Bíblia para uma das línguas. E ele começou a traduzir. Naquela época não tinha computador, naquela época não tinha cópia, naquela época não tinha fotografia. E ele trabalhou, não é? E escreveu, traduziu a Bíblia toda. Quando ele
ele pegou o seu material todo e levou para a gráfica, como quem pensando assim, terminei a tradução da Bíblia para esse povo, e ele levou para a gráfica. Naquela noite, a gráfica pegou fogo e queimou tudo os manuscritos, tudo que ele fez, tudo que ele fez. Ele não tinha backup, não tinha nada. Os companheiros, os outros missionários que já faziam parte da equipe, olharam e pensaram assim, agora ele vai pirar. Agora ele vai pirar. Porque tantos anos trabalhando e todo o trabalho da vida dele queimou. E aí quando ele viu aquele fogo, aquele negócio todo, disse que ele pegou assim o lápis, a caneta, sei lá, pegou uns papéis, pegou a Bíblia, e o pessoal ficou olhando assim para ele assim, né? Ficando olhando, pensando quando é que ele vai dar a surtada, quando é que ele ia cair. Quando ele passou perto dos missionários, e aí, o senhor está bem? Aí ele responde, se Deus permitiu que queimasse tudo, é porque Deus quer que façamos melhor. Uau, hein? É porque Deus quer que façamos melhor. E começou tudo de novo. E traduziu a Bíblia. E deixou um legado. E vidas que conheceram a palavra. Esta palavra que a gente está lendo aqui, está estudando versículo por versículo, pedaço por pedaço. Então é para, tipo assim, muda o tico-teco. Por que eu estou sofrendo? Não, há razões. Há razões. Olha o que Pedro diz aqui no versículo de número 7. Então, como é que se enfrenta, eu diria, as provações aqui nesse texto? Pedro diz, exultai. Pedro diz, regozijai-vos. Pedro diz, anime-se. Pedro diz, recomece. Pedro diz, olha para cima, tua fé é provada. Olha o versículo 7, diz o texto, mesmo contristado por várias provações, versículo 7, para quê? Para quê? Uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que é perecível, mesmo apurado por fogo, aquele ouro 24 quilates, aquele ouro puro. A vossa fé vale muito mais do que o ouro puro. Que a vossa fé, ao passar pela prova, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Uau, olha só o que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo que quando você, meu irmão, quando você aguenta, quando você resiste, quando você passa pelo vale de Jaboque, quando você passa pelas vagas tumultuosas, quando você passa pelas provas, a prova está doendo, Senhor. Quando você passa por esses momentos difíceis, talvez você que está me ouvindo está já passando momentos que você nem entenda. E você diz, por que eu passo? Olha, Pedro está dizendo, passa com exultação, não passa gemendo, passa com alegria. E quando você é aprovado, quando você passa pela prova, pastor, a prova me traz tristeza, sim, mas exulte, porque é grande o vosso galardão no céu. Exulte, porque a tua fé, uma vez provada, uma fé provada, eis um cara sério. Quer dizer, quando Pedro está escrevendo isso, ele foi provado, ele passou pelo chicote, ele passou pelo fogo, ele foi peneirado. Diz o texto que Jesus rogou por ele, e ele foi peneirado, e ao ser peneirado, ele permaneceu firme. Eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito. Eu estou com ele.
O Senhor é honrado e glorificado, porque a nossa fé não é uma fé fogo de palha, não é? Você sabe o que é uma fé fogo de palha? É aquela palha, você bota um foguinho na palha e a palha ela acaba. Você bota assim no feno, acaba. Você bota no papel, acaba rapidinho. Mas esta fé provada, ela redunda, ela é mais valiosa do que o ouro. Eis um homem e uma mulher que tem experiência com Deus. Eis um homem e uma mulher que tem vida com Deus. Né? A fé é valiosa. E a gente cresce e a gente traz honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Imagina Jesus, que deixou o céu e foi obediente até a morte de cruz, por nossa causa. E ele diz que todo aquele que crê nele, tem a vida eterna. Imagina quantas vezes nós somos portadores de más tristezas para Jesus, até para vergonha. Fulano de tal é crente. Mas ele faz isso, faz aquilo outro. Um crentezinho de meia pataca. Você já imaginou quantos crentes negam, traem, abandonam a Jesus? Quantas pessoas são escandalizadas por causa do mau testemunho de alguns que se dizem crentes? Você já imaginou como isso traz tristeza ao coração de Deus? Você já imaginou? É alguém que diz que é crente, que Jesus deu a vida por ele. Mas ele não segura. Já imaginou que tristeza é essa? Já imaginou o Deus Todo-Poderoso que faz esse bem por nós e a gente não pode resistir a nada? Por outro lado, já imaginou a alegria de alguém que ama Jesus e que diz: eu creio nele, mas você vai morrer, eu creio nele. Você vai sofrer e de repente sofre mesmo, uma chibatada, sei lá, sofre. Tantos tipos de sofrimento, tantas perseguições, tantas injúrias, tantas acusações, tantas zombarias, há tantas formas de sofrimento. Não é só físico, às vezes é na alma, na mente. Há muitas opressões. E o Senhor Jesus olhar assim: viste o meu servo Jó, viste a minha filha, que no meio daquelas provas, daquela tribulação, permaneceu inabalável. Viste a minha serva, viste. Você imaginou a alegria em Deus de ver que de fato nós cremos nele? E nós cremos nele não por algo que ele nos dá, ou porque ele nos protege, ou porque ele repreende o devorador, ou porque ele responde às nossas orações. Ele não é o gênio da lâmpada, ele é Deus. Olha que mudança de perspectiva. Então até o nosso sofrimento por causa de Jesus traz honra e glória ao Senhor. A nossa fé ela é provada. Então nós subimos no degrau, né? Nós subimos no degrau. De lá, olha só, olha que lindo esse texto. Olha, você não vê, a sua fé é aprovada, redunda em ouro, é mais precioso do que o ouro. A quem não vendo visto, a gente nunca viu Jesus, né? Assim, com esses nossos olhos. Pedro está dizendo isso. Ele viu. Ele viu. Nós não vimos. A quem não havendo visto, há mais. No qual não vendo agora, mas crendo, exultais,
com alegria indizível e cheia de glória, sabendo que o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Nós estamos chegando. Toda prova, toda tribulação, toda angústia passará. Passa. Vai passar. Mas a nossa fé vai galgando e vai crescendo e vai crescendo. São as lutas, são as dificuldades, são as tribulações. São as tribulações que nos fazem crescer. Paulo pensa semelhante a Pedro. Olha, abra sua Bíblia aí, deixa o dedinho aí, Pedro, que nós vamos voltar, mas vá à segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vai lá para você ver que coisa linda tem aqui. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo também ali vai tratar sobre essa questão do sofrimento. Por que a gente sofre? Qual é o propósito? Tem propósito nisso? Bom, Pedro já disse ali para nós que a salvação, a tribulação, as dificuldades vêm e elas servem para nos aprovar, mas também serve para a gente trazer honra e glória no Senhor. Deus se alegra quando Ele descobre que alguém de fato é amado de Deus, isto é, ama a Deus, e não nega o Senhor Jesus por nada. E, irmãos, nós estamos cheirando tempos difíceis pela frente. Irmãos, nós estamos antevendo tempos de lutas e tribulações e de perseguições pela frente. Lutas para dizer que você não pode mais proclamar aquilo que é a palavra. Luta para dizer, e tribulação e perseguição, para dizer que você não pode falar certos pecados. Você não pode mais falar certas coisas. Então nós temos que reinterpretar, nós temos que aprender, nós temos que fazer diferente, e de tal maneira que você não pode mais nem falar do amor sincero de Jesus, nem de viver para Jesus. Bom, parece que mais o ciclo está se fechando, assim como fechou sobre os apóstolos, assim como fechou sobre a igreja primitiva, assim como se fechou em tantos outros momentos de tremenda perseguição. Você está preparado para dar razão da vossa fé? Por que é que o Senhor permite que passemos isso? Olha só o que Paulo escreve junto com Pedro. Olha como é que Paulo escreve. Combina com o que Pedro escreveu. No capítulo 1 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, diz assim no versículo 3. Olha só o que ele diz. Eu queria que você prestasse atenção comigo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Preste bem atenção. Por que Ele é Deus de toda consolação? Porque tem momentos na nossa vida que são momentos de tristeza, de sofrimento, de angústia, de perda. Por que Deus permite que a gente passe por sofrimentos? Bom, nesse versículo 3 eu digo para você que Deus permite que a gente passe por sofrimentos e momentos de angústia porque Ele quer nos consolar. Ele quer aumentar a sua intimidade contigo. Quando você está passando por momentos de privação, de provação, de provocação, de injúrias, por causa de Jesus, por causa do nome de Jesus, se você está passando momentos que estão sufocando você, para você até, eu diria, abandonar e perder, esta é uma oportunidade rica. Eu quero que você vire o tico-teco. Por que Deus está fazendo, deixando eu passar por isso? Para quê? Sabe por quê? É porque quando você está passando por provações, você está muito sensíveis, eu diria, a Ele. E Ele quer estar muito presente com você. Ele quer fazer um cafuné santo em você. Ele quer te consolar. Olha o versículo 4. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. A gente passa por momentos de perseguição
E Ele quer estar bem do lado. Então preste bem atenção, no dia que você estiver passando aperto, angústia, dificuldades, chorando por causa, sei lá, porque você foi zombado, ultrajado, ferido, a coisa está apertada, os recursos estão poucos, não é? A vaca está magra e se brincar a vaca morreu. Então ou a vaca foi para o brejo, você está num momento angustioso, aí você pensa, Senhor, o Senhor não me abandonou, o Senhor me deixou. Não, Ele não te abandonou, Ele está mais perto do que nunca. Aproveita o momento de angústia para você chorar aos braços do Pai. Aproveita para perceber que Ele está do teu lado. Aproveita que Ele é consolo. Aproveita que Ele quer fazer um cafuné santo. Ele conforta. Ele traz conforto em toda a nossa tribulação. Então, uma primeira razão que eu tenho aqui nesse texto é que o Senhor, quando permite que a gente passe por tribulação, é porque Ele quer estar mais perto da gente. E Ele quer que você e eu perceba, sinta o calor e o cafuné santo. A palavra de Deus diz que um fio de cabelo não cai sem a permissão dele, um pardal não cai, todos os cabelos da nossa cabeça estão contados, Ele contou, e todo dia cai cabelo, né? Todo dia cai cabelo. Todo dia Ele conta. Já pensou no negócio desse? Mas às vezes você não percebe. Sabe, mas quando você está com o coração apertado por lutas e dificuldades, e aí é ali que nós estamos mais sensíveis. Deus permite que nós passemos por tribulações, porque Deus quer aguçar em nós a nossa sensibilidade, a nossa intimidade, porque Ele quer que a gente fique mais próximo, porque é Ele que nos conforta, Ele quer que a gente perceba o conforto de Deus. E às vezes na agitação do dia, a gente não para ouvir sua voz, a gente não percebe o seu amor, a gente não percebe os livramentos, a gente não percebe quantas vezes Ele diz assim, meu filhinho, meu amado, querido, eu I love you, não é? Deus fala para nós isso, Ele nos ama, e às vezes nós, na correria do dia, não temos sensibilidade, mas nas provas, nas dificuldades, a gente vai também se tornando mais sensível. Essa é uma razão da gente passar. Você já reparou quando as coisas estão apertadas, você ora ajoelhado, você faz jejum, você se consagra, você busca a face de Deus. Quando está tudo bem, quando o dinheiro está na conta, quando a saúde está boa, quando tem um tempo bom, arregalado, tranquilo. Se brincar você não lê, se brincar você não medita, se brincar você não chora, se brincar você não clama, se brincar você não agradece, se brincar você vai se acomodando às coisas desse mundo. Um espírito secularista, um Deus desse século vai te acomodando, você vai enchendo de recursos, então você não precisa. A gente olha a ótica de Jó, quando Jó perde tudo, a gente dá, porque o diabo levantou contra Jó, e Deus permitiu, e Jó perde os seus tesouros, os seus filhos, ele perde a sua saúde, mas Deus o exaltou. Olha só, quando Jó está lá embaixo no buraco, ele diz lá, no saí, no voltarei, o Senhor Deus deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E tá legal. Agora, você já imaginou quando a tentação não é para tirar, quando a tentação não é para arrancar, quando a tentação não é para deixar a gente sem condições, quando a tentação é o contrário? Já reparou? Tem muita gente que se diz crente, mas agora vive numa casa boa. Se diz crente, mas agora tem dinheiro. Precisa de comprar um negócio, ele nem ora. Ele nem precisa orar pedindo para Deus dar, porque ele já tem para fazer. Vocês já repararam quantas pessoas que ficaram prósperas, financeiramente falando, e perderam a intimidade com o Senhor? Já reparou quantas pessoas que ficaram prósperas, economicamente falando, e aí não busca mais o Senhor? Quantas nações da Europa que foram já berços do Evangelho e agora são prósperas, agora não mais se preocupam com Deus? Eu conheci alguns irmãos que, quando estavam passando momentos difíceis, eles clamavam, eram crentes maravilhosos, de repente começaram a ter tudo, começaram a ter um monte de coisa, começaram a crescer, começaram a prosperar, e aí você perguntava, o amado não vai para o culto?
O Amado não vem para o culto domingo. Ó, pastor, é que eu não posso bem ir, porque na verdade eu marquei um passeio como no meu iate. Eu vou passar, eu vou viajar, eu vou isso, aquilo outro. Aí não tem mais tempo. Não mais tempo para as coisas de Deus, não tem mais tempo para o reino de Deus, não tem mais tempo para buscar a face do Altíssimo. E não percebe as ciladas. Não é à toa que Paulo a Timóteo vai dizer que aqueles que querem ficar ricos caem em cilada. A cilada é para cima e a cilada é para baixo. Mas para cima, isto é, quando a gente pensa que a economia, quando nós estamos bem de recursos, a gente pensa que nós não estamos sendo burilados. A gente se acomoda, é o secularismo. E quando as coisas estão difíceis, quando as coisas estão difíceis a gente busca a face do Senhor. Então por que Deus permite? Às vezes Deus permite, porque Ele quer estar com a gente mais próximo dEle, para que a glória seja dEle. Olha só no versículo 4, uma outra razão porque Deus permite que a gente passe por momentos de tribulação e de angústia. Versículo 4 diz assim: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Eis a segunda razão pela qual Deus permite que a gente passe por provas, que Deus permite que a gente passe pelas tribulações. Por quê? Qual é a razão? A razão é que Ele quer nos promover. A razão é que Ele quer nos dar experiência. Você vai andando na sua vida cristã e lá tem uma prova. Tem uma prova. Para você entrar na universidade, você passa pela prova do Enem, da universidade, do vestibular. Se você não passar, você volta. O ano que vem, você repete de novo, até você ser aprovado. Mas quando você é aprovado, você entra. Você está no outro nível. Em outras palavras, Pedro passou lá pelas dificuldades, pelo chicote, pelas ameaças, e agora ele escreve para os irmãos. Ele recebeu consolo, ele recebeu conforto, e ele diz assim: exultai, porque é grande, Deus está no controle. A nossa fé, a salvação de nossas almas está pertinho. Todas e quaisquer tribulações passarão. Só ficará dele o perfeito amor. Olha, ele recebeu consolo. E ele foi promovido, ele subiu, ele mudou de nível. Às vezes a gente passa por certas tribulações, irmãos, não é porque a gente precisa passar. Simplesmente porque como se fosse uma disciplina de Deus. Às vezes a gente passa porque Deus quer que nós tenhamos experiência para poder consolar a outros. Você já reparou que na sua igreja, onde você está, certos problemas que você tem, que você passa, angústias, você fica perguntando: com quem eu vou conversar sobre isso? Com quem eu vou abrir meu coração? E de repente na sua igreja tem lá alguém, aí você pensa: vou conversar com a irmã fulana de tal, aquela irmã, ela vai me entender, porque ela passou tantas lutas, e aí você vai conversar com algumas pessoas. Quem são essas pessoas? Gente que passou pela prova. Sabe quem Deus usa? Quem passou pela prova. Sempre Deus vai colocar você e eu para provar. E quando Ele passa na prova, significa que Ele está nos mudando de nível. Então eu vivi o evangelho aqui, mas agora Deus quer que eu viva aqui. Agora Deus quer que eu viva aqui. Agora Deus quer que... cada vez mais o Senhor vai aprovando. Olha isso que Ele diz. Ele nos conforta para a gente poder consolar e confortar os que estiverem passando por tribulações e angústias. Em outras palavras, então, Deus permite que a gente passe por certas lutas e tribulações, porque Ele quer nos tornar mais útil no seu reino, na sua obra. Ele quer que a gente seja um agente de consolo, de conforto. A gente recebeu o conforto, a gente recebeu o cafuné do Senhor, a gente recebeu a bênção do Senhor, o cuidado do Senhor, e agora a gente vira agente da bênção. A gente vai levar o conforto e o consolo que recebemos para outras pessoas. Em outras palavras, eu não só recebo na igreja, eu também dou. Eu também compartilho, né? Eu também vou servir. Por que passa a tribulação? Para aumentar, para promover, para crescer, para ser mais útil. Em terceiro lugar, aqui no versículo 5, olha lá, ele diz assim:
2 Coríntios, capítulo 1, versículo 5. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Uma terceira razão para a gente passar por tribulação significa também a oportunidade que nós temos de ser abençoados por Deus. Notem o texto. O texto diz assim: assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida em nossa vida. Os sofrimentos de Cristo vêm para nós. Aqui, ó. Imagina que isso aqui é a sua vida. Imagina que isso aqui é a sua vida, o vaso seu. Aí Paulo está dizendo que os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida. Os sofrimentos é de Cristo, mas eles se manifestam em grande medida em nós. Em grande medida. Ó, em grande. A gente já sabe que nenhuma tribulação, nenhuma tentação é além da nossa capacidade de resistir. Paulo disse isso em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Que não sobrevém tentação que não seja humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Por isso que aqui Paulo também diz, os sofrimentos de Cristo, aquilo que Cristo sofreu e nós também sofremos. A gente passa por certas coisas que tem em relação a Cristo. Se pisaram em Jesus e nós somos servos, se cuspirem em Jesus, nós somos servos. Se coroaram com espinho, nós somos servos de Jesus. Se fizeram isso com Jesus, há um certo quê de sofrimento que todo ser humano, todo cristão também passa. E aí Paulo está dizendo isso. Olha, o sofrimento de Cristo se manifesta em grande medida. Grande medida. Mas olha o que diz o versículo, finalzinho do versículo 5. Assim também, a nossa consolação transborda. Ela não é grande medida. Ela é transborda. Entende a diferença? Uma diferença ótima, porque é em grande medida o sofrimento. Mas o transbordar da consolação é muito maior. Em outras palavras, às vezes nós só tomamos posse de certas bênçãos, do conforto e do consolo transbordante, porque nós passamos pela tribulação. Em outras palavras, então, uma terceira razão da gente passar pelo sofrimento dando glória, exultando, como disse Pedro, é que o Senhor quer dar uma bênção para nós. E a gente só recebe essa bênção, só receberemos essa bênção transbordante, se nós formos aprovados e passarmos pela prova. Não é? Isso é bênção do Senhor, isso é coisa maravilhosa, não acha? Há projeto, há um porquê da gente até passar por isso. Aliás, parece que o sofrimento é a melhor escola, é a escola de Deus para a gente ser mais íntimo, para a gente ser mais útil e para a gente ser mais abençoado, cuidado, protegido por Ele. Não é? Mas mais do que isso, a palavra do Senhor diz aqui em Coríntios ainda que tudo passa. Tudo vai passar. Fica firme. No versículo 7 aqui de Coríntios diz assim: a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Ó. Então, se eu sou participante dos sofrimentos de Cristo, eu também vou ser participante da consolação. E a consolação de Deus é muito maior, é muito mais transbordante. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama Jesus? Volte lá para Pedro, porque Pedro termina falando exatamente isso, né? Diz lá, olha, que não havendo visto, versículo 8, não havendo visto,
a mais. Olha, eu estou passando por luto por causa de Jesus e eu não vi Jesus, não vi, mas eu o amo. Eu sei que Ele está conosco. E é exatamente nos momentos de tribulação, de angústia, que eu sinto o seu, vou usar a expressão, o seu conforto através de um cafuné santo, né? Um cafuné é uma coisa boa, um cafunézinho. É Deus contando os nossos cabelos. É Deus dizendo, estou contigo. Eu estou contigo. E aí você diz, eu amo o Senhor, não vendo agora, mas crendo e exultando, dizendo que Ele é reto, Ele é rei, Ele é o Senhor, Ele cuida de nós. E com alegria indizível e cheia de glória, obtendo, enfim, o fim da vossa fé. A nossa salvação, a salvação de nossas almas. Então Pedro está, eu sei, eu passei, nós fomos comprados e não fomos comprados de qualquer maneira. Nós temos uma herança incorruptível. Né? Nós passamos no sofrimento, mas também te passa no consolo. Olha, ele começa, e eu preciso terminar, ele começa e eu preciso terminar, relendo o versículo 3, diz assim, ó, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos gerou de novo, nos regenerou para uma viva esperança. Viva esperança. Por quê? Porque Ele está vivo. É uma esperança que é mediante a Jesus Cristo, porque Ele ressuscitou dentre dos mortos. Ele está vivo. Ele não é uma fábula. Né? Ele está conosco todos os dias. É tão interessante que Ele é que nos conforta em toda e qualquer circunstância. Então, se você está passando um momento de angústia, de tribulação, de provação, de dores, de medo, de insegurança, de ataques do inferno, perceba, Ele está vivo. Ele está vivo. É vivo. E Ele está conosco. E Ele nos abraça. E Ele nos consola, e Ele nos conforta, e Ele age, e Ele nos anima. Ele está conosco. Mediante a Jesus, Ele nos preparou isso para uma herança incorruptível, sem mancha, sem defeito, que não envelhece, que as traças, a ferrugem não destrói, é incorruptível. Ele tem preparado para nós. Então fica firme. Fica firme. Fica firme. E fica alegre. Pega a tua dor, pega a tua angústia, pega o teu medo, pega a tua insegurança. Coloca tudo diante do altar e diz, Senhor Jesus, eis-me aqui. Diz para Ele, Senhor Jesus, está doendo, mas nada é comparável com o que o Senhor fez por nós. Nada. Nada é comparável. O sofrimento de Jesus não é só o sofrimento da cruz. Mas Paulo vai dizer que ele, subsistindo em forma de Deus, ele se humilhou, ele se esvaziou. Imagina. Ele se esvazia de tal maneira que ele vai ser um feto na barriga da mamãe Maria. E vai nascer e vai ter um bercinho de manjedoura, vai dividir com os animais. Ele se esvaziou. Com certeza isso produz dor. Ele estava em todos os lugares ao mesmo tempo, e aí ele se esvaziou. Para saber nossa dor, e vai até a dor máxima da morte de cruz, para que eu e você pudéssemos confiar nele, adorá-lo, amá-lo. Ele sabe o que é dor, ele sabe o que é sofrimento. Ele é um sumo sacerdote que se compadece de nós. Então, quando nós estamos passando por lutas, muda o tico e o teco aqui. E você diz, Senhor, ajuda-me, fortalece. Senhor, fica bem pertinho de mim. Eu quero sentir o teu consolo, o teu conforto. Eu quero saber qual é o porquê, ou isto é, tu queres me tornar mais útil? Mais ainda, o Senhor quer me deixar uma bênção? Confia nele e fala para ele, Senhor Deus,
Enche-me. Enche-me. Pai, nós queremos agradecer por Pedro. Queremos agradecer pelos sofrimentos de Pedro. Queremos agradecer pelo crescimento de Pedro. E queremos pedir que nós possamos ser semelhantes a Pedro. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor mude a nossa maneira de viver, a nossa maneira de ver. Que mude, Senhor, e veja os propósitos do Senhor, mesmo se necessário, nas lutas, nas tribulações, nas provações, nas dores, nas enfermidades, nas injúrias. Ó Deus, ajuda-nos a entender o que é ser participantes do sofrimento de Cristo. Ó Deus, nós pedimos a Tua graça sobre nós, a Tua bondade sobre nós, e pedimos também o Teu conforto e o Teu consolo. Talvez quem nos ouve esteja com momentos de luto, de angústia, de perda, de dor, e nós pedimos que o Senhor sopre profundamente agora na sua alma: estou convosco, que o Senhor tem consolo e conforto. Assim nós te pedimos as Tuas bênçãos sobre nós, a Tua graça sobre nós, e que nós possamos exultar e preparar nosso coração e nossa alma para todas e quaisquer lutas que venham, para a gente dizer: somos do Senhor Jesus. Nós queremos ouvir e falar e obedecer a Deus, antes obedecer a Deus do que a homens. Então estenda a Tua mão sobre nós e sustenta-nos com, Senhor, autoridade para o louvor da Tua glória. Abençoa Teu povo, abençoa cada um de nós, em o nome de Jesus. Amém. 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 Amados, que Deus os abençoe, que Deus os fortaleça, que você se sinta reformulado, que você se sinta-se animado por servir e bendizer o seu santo nome. Deus te abençoe, uma boa semana, até a próxima quarta-feira, se Deus assim o permitir, e aí nós estaremos novamente ouvindo um pouco mais e vendo um pouco mais de Pedro. Ore por nós. Beijo no coração.